Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao curso Médio em Teologia. Quero desde já agradecer ao reverendo Robson Siriaco, que é o diretor da Alfa Informações, melhor dizendo, Formações, por nos ter concedido o prazer de estarmos utilizando seus materiais aqui no nosso curso de Teologia, Médio em Teologia. Nós iremos nos fazer valer dos seus materiais. São materiais muito bem elaborados, materiais com uma didática muito boa, materiais com uma aparência muito bem organizada, e nós não nos furtaremos a esse privilégio que é utilizarmos os seus materiais em nossas aulas. Primeira consideração a ser feita, que nós estaremos literalmente fazendo aqui, considerando, é a primeira doutrina. O curso nosso Médio Teologia, ele vai começar pela teologia sistemática, onde nós estaremos estudando várias doutrinas bíblicas, tá? Não confunda doutrinas com costumes. A boa doutrina gera bons costumes, mas nem sempre os costumes geram boa doutrina. A Assembleia de Deus no Brasil trouxe essa questão da doutrina, trazendo o costume como doutrina, até um determinado momento histórico. Depois ela chegou à conclusão de que não, que doutrina tem que ser bíblica e costume nem sempre o é. Tá ok? Então nós vamos considerar aqui a doutrina bíblica, primeira, começando pela angelologia. O que vem a ser a angelologia? É a parte da teologia que considera os anjos. E normalmente, dentro de uma perspectiva teológica, quando nós usamos o termo angelologia, nós iremos considerar os bons anjos. Deixa eu virar aqui a tela do celular para que você acompanhe comigo. Por exemplo, aqui, está vendo? Esses são os anjos de Deus, os quais estão sujeitos ao governo divino, e o importante papel que têm desempenhado na história da humanidade torna-os merecedores de referência especial. Se tem um lugar que você deve aprender sobre anjos, é na Bíblia. Se tem um lugar que você deve aprender sobre demônios, também é na Bíblia. Então, normalmente, quando se usa o termo angelologia, está se referindo aos anjos bons, aos anjos de Deus, aos anjos que estão à disposição do Senhor. Tá? Quanto aos demônios, é uma outra doutrina, demonologia, que é a doutrina de Satanás e os seus demônios. Tá? Por que estudar três aspectos que nós consideraremos para não negligenciarmos essa doutrina? Primeira consideração é o aspecto histórico dessa matéria da angelologia. Ele aqui cita os gnósticos, que prestavam culto aos anjos. Depois teve na Idade Média alguns aspectos ritualísticos de bruxarias, também envolvendo culto aos anjos. E até nos dias de hoje nós também temos alguns posicionamentos, alguns movimentos em que consideram os anjos como de sobremodo importância. E é por isso que nós devemos nos destacar conhecendo, entendendo o que a Bíblia fala sobre os anjos. Segunda consideração, por que não negligenciarmos os estudos acerca dos anjos, está aqui. A evidência de possessão demoníaca e adoração a demônios de forma veemente em nossos dias. O apóstolo Paulo parece travar grande luta com a grande idolatria e considerava a adoração a demônios. Nos últimos dias, essa adoração aos demônios e aos ídolos deve aumentar bastante. Isso aí nós não temos dúvida. Então, para que isso não aconteça, nós devemos estudar biblicamente a perspectiva da bíblica acerca dos anjos, ok? Terceira consideração é a prática acentuada do Espiritismo, que nos leva a estudar mais a Bíblia para que nós tenhamos uma definição correta e bíblica acerca dos anjos do Senhor. Deveríamos querer saber mais e mais dos ensinamentos sagrados para podermos estar firmes contra as astutas ciladas desse inimigo derrotado, Satanás, o anjo caído. Mesmo sendo derrotado, ele faz uma verdadeira balbúrdia entre os homens. Doutrina secular acerca dos anjos. História das sociedades. As sociedades, as culturas sempre valorizaram o sobrenatural. O sobrenatural chama atenção. É por isso que o movimento pentecostal ele cresceu tanto no Brasil. Tá? Eu vou botar aqui um movimento negativo do movimento pentecostal, porque o místico chama atenção, o espiritual chama atenção. Aqui no livro, por exemplo, o autor vai dizer que todas as culturas do mundo aceitam a existência de seres sobrenaturais, todas as culturas.
Aí cita aqui os egípcios, que não faziam as distinções entre espíritos bons e maus. Nós temos aqui também os persas, os babilônicos, os indianos, os gregos, os romanos. Aí ele cita um teólogo, Geddes MacGregor. Ele escreve no seu livro Anjos Ministros da Graça, o seguinte: da Escandinávia ao Irã, da Irlanda à América do Sul, folclore popular é repleto de alusões a espíritos tão elementares, que foram trazidos do folclore antigo dos celtas, escandinavos, teutônicos e outras culturas. Mesmo nas culturas mais orientais, como a China, Japão e Coreia, anjos ou demônios eram parte integrante de suas religiões, embora muitas vezes esses seres fossem chamados de deuses. No Extremo Oriente, os espíritos eram considerados como seres humanos mortos, resultando na adoração de ancestrais e mesmo na adoração direta a anjos ou demônios. A Bíblia vai condenar essa prática de adoração a anjos. E é quando a Bíblia cita essa tal de adoração aos anjos, ela vai dizer que esses anjos aí, a bem da verdade, são demônios. Por quê? Porque o princípio bíblico da adoração é somente a Deus, somente a Deus. Nós temos no livro apócrifo de Tobias referência a um arcanjo chamado Arcanjo Rafael, sendo que, biblicamente falando, só existe um arcanjo. E esse arcanjo é o Arcanjo Miguel. Quer ver uma coisa, uma observação a ser feita? Eu te convido aqui a considerar o texto bíblico. Você pega uma Bíblia digital e você coloca aí Miguel, você vai ver as referências que a Bíblia traz sobre Miguel. A primeira referência é Daniel, capítulo 10, versículo 13. Mas um príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Esse é Daniel falando. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me e eu o deixei ali com os reis da Pérsia. Primeira coisa que Daniel vai tratar sobre Miguel é que Miguel tem uma postura, uma posição privilegiada. Nesse texto diz aqui, um dos primeiros príncipes. Já no capítulo 10, versículo 21, como você está vendo aqui, vai chamar Miguel também de vosso príncipe. No capítulo 12, versículo 1, diz também aqui, o grande príncipe. Ou seja, qual é a observação que nós fazemos? Quando nós lemos um texto aqui, meus irmãos, está vendo? E consideramos esse texto, nós estamos fazendo aqui, e mais à frente você vai entender, você vai estudar, que é sobre a hermenêutica. Nós estamos fazendo a hermenêutica do texto, interpretando o texto. Por exemplo, todos esses textos aqui de Daniel, quando se refere a Miguel, vai dizer que ele tem um grau de preeminência, ele tem um grau de importância. Segunda observação, ele é um anjo de guerra, é um anjo de peleja. Outra consideração, ou seja, a terceira, é um anjo que peleja por Israel, é um anjo que tem um compromisso com Israel. Então, não nada de nós citarmos aquele, tem um corinho que era antigo da minha época, que diz assim, desce Miguel, desceu Gabriel para pelejar por sua causa, irmão. Ele não desce para pelejar pela sua causa, nem pela minha. Pelo contrário, Miguel é um anjo que reserva-lhe o espaço, a atuação junto ao povo de Israel. Então, quando você vai para o Novo Testamento aqui, Judas, capítulo 1, versículo 9, vai dizer o seguinte, mas quando o arcanjo, porque esse termo arcanjo significa anjo principal. Então, depois da perspectiva de Deus, depois da perspectiva de Cristo, depois da perspectiva do Espírito Santo, alguém de grande importância na Bíblia, dentro da esfera espiritual, está justamente na pessoa do arcanjo Miguel. Olha o que diz esse texto. Mas quando o arcanjo Miguel, discutindo com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse, o Senhor te repreenda. Quais são as interpretações que nós tiramos do capítulo 1, versículo 9 de Judas? Primeira, que a Bíblia vai chamar pela primeira vez Gabriel pelo termo arcanjo. Segundo, ele pelejava contra Satanás, contra o diabo, pelo corpo de Moisés. Moisés representa a lei. Moisés tem uma grande representação na Bíblia. A lei, né, o decálogo, aquele que libertou Israel, que foi usado por Deus para libertar Israel. Você vê,
mais uma vez, Miguel está ligado à história e ao desenvolvimento de Israel. Outra consideração também a fazer é que ele não ousou pronunciar contra Satanás juízo de maldição. Pelo contrário, ele vai dizer: o Senhor te repreenda. Então, aqui nós consideramos a pessoa do arcanjo Miguel. No próximo capítulo, na próxima oportunidade, nós iremos considerar aqui os primeiros séculos do cristianismo, como os anjos eram considerados, e darmos por continuidade a perspectiva acerca dessa doutrina tão importante que é a doutrina sobre os anjos.